Então, boa noite Legal. a todos que estão agora presentes, nesse dia 27 de abril. Ó, a Letícia está entrando aqui. Queria agradecer a presença de todos. A mãe Michele também acabou de entrar. Boa noite, Michele. Boa noite a Boa noite todos. a A todos, boa Deise, noite, que eu já vi que está Vitor. aqui. A Valdiane, a professora Priscila, o professor Paulo, o Diego, o Antenor, a Heloísa. Boa noite, em especial a Cris, Cristiane Tavares. Muito obrigado, Cris, por estar presente hoje aqui com a gente. É um prazer te reencontrar, mesmo que virtualmente, e escutar desse teu trabalho que, dentro dessa trajetória que eu já venho acompanhando desde o mestrado e que é um trabalho incrível, é muito interessante, que tem tudo a ver com o projeto do Encontro de Saberes, de uma perspectiva de conhecimentos compartilhados, né, de pensar, né, esses cruzamentos, essas traduções entre epistemologias distintas, a da ciência e dos saberes indígenas. E o teu trabalho fala sobre isso e foi inclusive premiado, né, com o prêmio da CAPES de teses em 2020, o que me deixa muito contente, orgulhoso, me sinto quase como se eu tivesse ganho o prêmio, feliz por ti. Eu vou apresentar rapidamente a Cris e logo em seguida ela começa a fazer a sua fala e depois a gente abre para uma roda de conversa. A Cristiane Tavares Feijó é graduada em Geografia, mestre em Antropologia Social pela UFPEL e doutora em Desenvolvimento Rural pela URGS. Trabalha com pesquisas relacionadas à ciência, tecnologia e sociedade, identificando diferentes estratégias dos povos indígenas na manutenção das sementes tradicionais e acesso ao germoplasma crioulo em bancos de germoplasma institucionais. Então, a Cris já foi, desculpa, me corrija se eu estiver errado, mas tu trabalhou como estagiária, né, na Embrapa, e foi a partir daí, eu acho que até na graduação, se não me falha a memória, né, trabalhasse muito tempo com o doutor Irajá, da Embrapa, na região sul do Brasil, e depois no mestrado surgiu a ideia de desenvolver esse trabalho com as populações tradicionais, em especial acho que os Mbiá Guarani, né? Então, Cris, bem-vinda novamente. Passo desde já a palavra para ti e logo em seguida a gente faz as perguntas sobre o teu trabalho. Muito obrigado. Pablo, eu que te agradeço, né? Agradeço te rever novamente aí, né? Pena que é no virtual, mas seguimos. Também fico feliz que alguns rostinhos eu pude ver, porque é raro eu ver os rostos. Tem alunos que até hoje eu não sei quem são meus alunos, né? Então fico feliz quando o pessoal abre assim a câmera, inclusive fiquem à vontade, né? Quem Acho que puder a gente abrir a fica câmera, então, que abra, animado. né? Olha o professor Alfredo, nossa, tô me sentindo, inclusive tô até meio insegura, né? Tem o pessoal bem pesado aqui. A Célia, nossa, foi a única participação que eu tive, né? Eu queria participar mais, mas com essas aulas, assim, acabo me ficando muito presa. Mas, Pablo, agradeço mais uma vez aí pelo convite, né? E com certeza esse prêmio é fruto de todas essas parcerias, né? Não é meu, e sim de todas as pessoas que sempre tiveram juntas, né, comigo e me ajudaram muito a chegar aí nesse espacinho que eu tô hoje, que eu cheguei. Bom, na verdade, eu trouxe uma apresentação, mas mais com as imagens para ir falando, né, sobre esse campo que vem, na verdade, desde a minha graduação, graduação em geografia, eu sou geógrafa, né, e daí eu comecei a fazer estágio na Embrapa, justamente, o meu papel lá no estágio era fazer o mapeamento de comunidades tradicionais e agricultores familiares em geral, né, que faziam conservação da sementes crioulas, né, da agrobiodiversidade, assim, denominada, né, no meio acadêmico. E aí, então, eu adentrei esse mundo como estagiária, né, e pronta para fazer mapeamento. E quando eu tive, bom, eu vou trazer aqui melhor a apresentação e aí eu vou falando, senão eu acabo falando e não trago a apresentação. Bom, aí vocês também fiquem à vontade de né, fazer pergunta a hora que quiser, só abrir. Perfeito, a gente pode fazer também nesse modo mais dialógico também, não necessariamente uma fala tua. Melhor, eu fico até mais à vontade, a gente vai conversando, respondendo. Se tu quiseres, tu consegue apresentar aí, né? Tu deve estar familiarizada, né, com Sim, já. É que eu que estava
Isso eu passei toda a tarde fazendo isso, né? A pessoa vai lá e faz errado. Bom, acho que vocês estão vendo, né? Ainda não, acho que tá abrindo. Deixa eu ver. Estão vendo vocês? Sim. Tá aparecendo já. Sim. Pra mim não tá. Ah, peraí, é que eu acho que eu maximizei a tua. É que pra mim eu deixei a tua. Agora tá dando. É porque eu tinha deixado a tua imagem, eu mesmo fiz manualmente em relevo, em destaque, né? Agora eu tô conseguindo ver. Tá, perfeito. Então, bom, eu não tô vendo vocês, então, Pablo, qualquer coisa, tenda um grito, tá? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom. Bem, a minha tese aí é fruto da pós-graduação, né, em desenvolvimento rural. A Arca de Noé, diálogos sobre conservação entre ciência e povos indígenas. Esse foi o título, né, da tese, depois eu explico o porquê a Arca de Noé, né. Aí o sumário, mais contextualizar aí a trajetória acadêmica, né, a relação com o campo de pesquisa, né, a metodologia, algumas ferramentas que eu utilizei, as abordagens conceituais, né, contribuição dos estudos decoloniais, a herança teórica Foucaultiana. Justamente essa herança, na verdade, eu diria que é uma herança que vai até além, né, principalmente do meu orientador, José Carlos Gomes dos Anjos, né, que eu devo muito a ele, né, por todo esse caminho traçado. Com certeza ele pegou a minha mão e me levou, assim, seguro, né, nesse trajeto. A problemática das perspectivas, então, decoloniais, que ele aborda muito, trabalha muito, né, e o contexto, como se deu nesse contexto da pesquisa. Eu não vou abordar conceitos, né, só para ter uma ideia de como é que eu pensei o campo, como é que ele me orientou, como é que nós fomos tensionando também os dados ali, os dados que foram sendo coletados ao longo dessa trajetória. A análise dos resultados, que na verdade não vou trazer, e os encaminhamentos finais era mais ou menos para ter uma ideia que, né, fique aberta aos questionamentos. Bem, no contexto da minha trajetória, como o Papo bem comentou, né, eu começo ali na graduação em Geografia, sou geógrafa, né, e aí, então, eu trabalhava mapeamento, a ideia era justamente trabalhar com o mapeamento desses agricultores, até que eles encontraram, eles queriam ampliar, né, ampliar a percepção de quais tipos de agricultores, quais formas de agricultura eram praticadas e como se dava essa conservação da agrobiodiversidade. Então, eles estavam tentando ali, bem inicialmente, estavam no momento, na graduação ainda, né, 2011, 12, tentando dialogar com povos quilombolas e também povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul. E aí, o que aconteceu? Bom, chegou um pesquisador e perguntou para mim se eu teria interesse de fazer esse levantamento em campo. E aí transformou esse levantamento em campo em dados, né, e também representação, assim, cartográfica desses dados. E no momento eu achei muito interessante, ele perguntou, né, se eu queria povos quilombolas, indígenas, e aí no momento, né, eu falei para ele, bom, eu gostaria dos dois, mas eu gostaria, me sinto mais à vontade no momento indígenas, né. E aí foi quando a Embrapa, então, naquele momento, tinha muito recurso, eles estavam super bem no projeto, né, com bons recursos. Eu fui enviada para a terra indígena do Guarita, né, que fica aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e aí grande parte dela é ocupada por caingangues, né, e a outra área ali, um pedacinho dela, são os Guarani. Mas eu acabei trabalhando principalmente com caingangue e conheci uma família Guarani. Aí eu fui para o outro lado da terra indígena conhecer, mas só conhecê-los, né? Eu fui convidada para uma família que era casada com um caingangue que era casado com um Guarani, e aí me levaram para lá. E foi ali também que me apaixonei pelos Guarani, né? Aí, nesse tempo, na terra indígena Guarita, eu acabei ficando 30 dias. O projeto pagou, eu não fiquei dentro da terra indígena, mas eu passava o dia inteiro lá, mapeando, né, nas roças, eu percorria muitas roças com eles, meio a campo, né, fazendo levantamento de plantas,
as áreas que eles plantavam, né, se eram muito declivosas, solo, então algo mais até técnico. E o que aconteceu? Aí, naquele momento, eu percebi que eu tinha uma fragilidade imensa, porque eles foram tocar na ideia, eu perguntava por que eles conservavam aquelas plantas daquela forma, né? Então, eles começaram a falar da importância da conservação pelo meio espiritual. E aí foi aí que eu não sabia o que eles estavam falando, né? A minha tal ignorância. E aí eu pensei, preciso conversar com alguém que me oriente, né? E o meu orientador na época da geografia também disse assim, não, Cris, tu precisa falar com o pessoal da antropologia. Eu procurei um professor da antropologia, e aí ele me orientou até para fazer uma disciplina, né, na graduação, e eu acabei fazendo uma disciplina como aluna especial no mestrado depois. Mas dialoguei bastante, assim, com ele me ajudou em várias questões ali que eu acabava barrando e ficava amarrada, assim, compreender melhor, né, assim, tentar me comunicar, dialogar melhor com o pessoal. Mas os Caingangue me domesticaram muito bem, já fizeram uma boa domesticação ali no campo comigo. E aí, daí, eu faço mestrado em antropologia, mas indo para o meu doutorado, e aí no mestrado em antropologia, então conheço o Pablo, né, conheço o Davi ali no início, eu ainda era aluna especial na antropologia, né, tinha acabado de voltar de uma feira de troca de sementes, que eu trouxe até a imagem de uma terra indígena no sul do Pará, Caiapó. E aí eu conheci o Pablo com o Davi, né, ele tinha levado o Davi para participar de um evento, né, também de povos indígenas, organizado pela antropologia. E aí, desde aí, né, Pablo, tu começou a me ajudar, a me orientar, inclusive, e aí é o Pablo que me faz a ponte com o diálogo com o Maurício Guarani, né, ele é um dos cabeças, inclusive, aí uma grande liderança Guarani aqui do Rio Grande do Sul, que reivindica, né, todo o processo aí deles de acesso à terra, território, de acesso a políticas públicas, enfim, daí foi o Pablo, né, a minha grande rede aí com o Maurício, que o Maurício também foi me levar aí para as terras né? Mas então eu peguei também toda essa problemática no mestrado. Aí no doutorado, o que acontece? Eu penso assim, gente, como eu trabalho muito com a temática rural, né? E geralmente os povos, a diversidade que há no meio rural, ainda ela social, né? Ela é muito invisibilizada, diria assim, pelas políticas públicas. E na Embrapa, o Irajá, né? Que foi meu orientador desde a graduação e ele foi até o doutorado. Inclusive, eu brinco ele foi meu objeto de pesquisa no doutorado também, né? Além de ser o meu orientador. O José Carlos dizia assim para mim, não tem problema isso, vamos lá, depois a gente dá um jeito de justificar o teu orientador como um objeto de pesquisa. Foi muito louco isso. E aí, o que aconteceu? E o Irajá disse assim, não, acho muito interessante tu discutir essa abordagem, né, dos povos indígenas também, né, nessa perspectiva do desenvolvimento rural. E aí foi quando eu fui conversar com um geógrafo e também fui conversar com um antropólogo. E o geógrafo me dizia, não, tu tem que ir para o desenvolvimento rural. Daí foi que eu fui para o desenvolvimento rural, acabei deixando a antropologia de lado, não de lado, né, mas nessa construção acadêmica, e eu vou para o desenvolvimento rural porque ele é multidisciplinar, inclusive o José Carlos Gomes dos Anjos, ele também ele é antropólogo também, né, então acabamos unindo o útil ao agradável, diríamos assim. Daí, nessa ideia da delimitação do campo, né, no doutorado, eu começo a ser orientada pela professora Rumi Cuba, que é uma professora que também, ela é bióloga e também antropóloga, e por algumas questões ali que eu não estava me adaptando ao grupo de pesquisa e tal, eu resolvi conversar com o professor José Carlos, né, eu comecei a me identificar melhor com ele, e eu acabo migrando para o professor José Carlos Gomes dos Anjos ali no início do doutorado.
E a professora Romine, igual não deixamos de dialogar, de conversar, também ela acaba sendo minha banca, né? E, inclusive agora ela é minha supervisora no pós-doutorado. Então, assim, a gente segue juntas aí. E ali, no início, o professor José Carlos e a Romine conversa com eles, né? E eles sabendo todo o meu histórico já, da graduação, do mestrado, doutorado, da minha inserção em campo com os povos indígenas, né, do meu diálogo, eles dizem assim, nossa, tu já tem muito dado sobre os indígenas, não só tu, na verdade, existem muitas pesquisas, etnografias sobre povos indígenas. Só que sobre Embrapa não há, né, essa questão de conservação do germoplasma, do que realmente os pesquisadores entendem como germoplasma. Bom, o germoplasma, na verdade, é tudo isso que a gente chama hoje também, tem como conceito de recursos genéticos, né? Mas aí o germoplasma é toda essa diversidade concentrada, por isso o germoplasma. Falando mais simplificadamente, né, o que seria o germoplasma. E daí foi esse questionamento, e na verdade foi até uma provocação da professora Rumi, do José Carlos, né? Dizendo assim, quem sabe tu muda, então, cria a tua perspectiva e volta para a Embrapa. Mas eu falei, bom, eu já estou na Embrapa, eu nunca saí da Embrapa, eu fui estagiária durante toda a minha graduação, depois no início do mestrado, depois do mestrado eu me torno como orientanda deles, mas eu tenho o campo da Embrapa para seguir pesquisando, e depois doutorado a mesma coisa, né? E aí, o que acontece? Bom, é um campo extremamente difícil de estranhar, porque, de certa forma, eu também fui treinada, né? O meu olhar estava muito direcionado àquilo que o meu dia a dia com Irajá, né? O doutor Irajá Ferreira Antunes, ele é melhorista de plantas, ele é agrônomo, né? E tem doutorado em melhoramento genético. E na Embrapa ele é pesquisador de melhoramento, né? E ele trabalha especificamente com feijão. Então eu pensei assim, gente, como é que eu vou estranhar esse povo, né? Sendo que eu estou ali com eles. E foi muito interessante, porque se eu estranhava, né, os povos indígenas, e se era um desafio extremamente grande, e é ainda, né, dialogar com povos indígenas, também deveria ser a casa que eu estava sendo treinada, né? Então essa era a ideia que eles queriam que eu então seguisse, né? Que eu então construísse a minha tese em cima dessa proposta aí. E a Embrapa Clima Temperado, então, ela passa a ser, além da minha casa, desde a graduação, a construção desse conhecimento aí, que fica em Pelotas, né? E a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Recursos Genéticos e Biotecnologia, ela fica em Brasília. Por que a Embrapa Clima Temperado? Porque eu já estava inserida no campo, né? Já há 10 anos, né? Já conhecia o pessoal, né? Já sabia dos trabalhos, já tinha ações com os povos indígenas. E aí a Embrapa Recursos Genéticos, justamente porque eles são centro, inclusive a Embrapa Recursos Genéticos, ela tem o primeiro maior banco da América Latina de conservação aí de germoplasma vegetal. Vejam, e aí foi aí também a importância. E além disso, a Embrapa Recursos Genéticos foi a primeira Embrapa, a primeira unidade, né, que eles chamam, a trabalhar, né, a abrir aí as portas para conversar e dialogar com os povos indígenas, né, e onde foi o primeiro, foi ainda na década de 90, que os indígenas criaram acesso a sementes deles, que estavam no banco da Embrapa Recursos Genéticos, mas que foi coletada ainda na construção da Embrapa. Essas sementes que hoje habitam, vamos dizer assim, né, esses bancos de recursos genéticos, elas tiveram vários momentos de coleta, né? E dentre os primeiros momentos foi ali no início da construção da Embrapa, né? Entre 70, né? Na década de 70 e 80. E aí os CRAO vão reivindicar. Daí a importância também de eu compreender esse diálogo que até hoje existe, obviamente com seus conflitos, seus desafios, suas falhas de comunicação, diria assim, né?
Então, a ideia foi essa. Bom, aqui é o campo, já trago umas fotinhos, né, com os caingangue, que eu começo lá na Guarita, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Se estiver passando rápido, pode falar, tá, Pablo? Queria só te perguntar se a tua câmera não, às vezes ela tá desligando, não sei se é a tua internet. Agora a gente não tá te vendo. Ah, verdade, desculpa, peraí, é porque eu me esqueci de conectar direto hoje. Eu vim pro cantinho. Agora eu acho que... Porque aparecia às vezes desaparece, mas enfim, é diferente. Se a gente puder te ver é melhor, mas também se não conseguir pela internet não tem problema. Tá, agora eu acho que ela não vai oscilar. Eu esqueci de conectar o cabo, desculpa. Ah, pode ser. Eu também tive que reiniciar meu computador, aí eu tiro tudo, né? Tá. Cris, tem duas perguntas aqui no chat, não sei se eu posso fazer ou se tu tá numa linha... Claro! Não, pode fazer, perfeito. Bom, tu pode explicar essas fotos também, obviamente, que eu acho que dá pra fazer isso agora, mas o Antenor perguntou qual foi a tua maior dificuldade nesse primeiro contato com os povos indígenas, e a Deise pediu para te falar um pouquinho mais do Germoplasma, né? Essa empresa de genética. Ah, tá, da Embrapa. Na verdade, a minha dificuldade no início foi justamente os conceitos né, nativos. Era muito difícil a linguagem de eu compreender, porque eu estava muito habituada a termos técnicos das plantas e tal, e não que essa linguagem também não seja técnica, né, mas eu estava muito habituada a um técnico ocidental, né, e aí esse técnico nativo eu estava fora, né, então no início foi difícil, mas em relação a estar junto com pessoas em campo e o dia a dia, almoçar com eles, nossa, era o melhor momento da pesquisa, eu até brincava com o pessoal, ainda bem que eu larguei o GPS, porque eu carregava um GPS, aquela coisa de uma planilha enorme, cheia de documentos, e aí a gente tem que botar ali, tem que anotar todos os dados, né, depois para facilitar o mapeamento até das roças. Também eu fiz um levantamento das plantas, então eu tinha um monte de parafernália para anotar quais eram as variedades, quantas espécies eles plantavam, nossa, era uma loucura. Então, e era muito legal, porque quando eu largava tudo isso, o pessoal ficava muito à vontade comigo. Então, eu digo que a minha dificuldade maior foi justamente essa questão da minha linguagem inicial, assim, sabe? Que até hoje né? Eu acho que nós ocidentais ainda temos uma dinâmica ainda dura, né? De compreender melhor outros conceitos, outra filosofia, que não seja essa que a gente está tão habituado, né? Que foi tão treinado. E a questão da Embrapa, gente, a Embrapa é assim, olha, a Embrapa, ela surgiu, acho que faltou até eu dizer isso, né, ela surgiu, ela foi criada no Brasil justamente para atender o agronegócio, né, as commodities, então, foi ali na Revolução Verde, né, depois da Revolução Verde. A ideia era unificar o campo, tecnificá-lo, né, e para tecnificá-lo, tu tinha que qualificar esse campo. Como qualificar? Através de pesquisadores, né, através de instrumentos aí científicos ocidentais. E aí, então, a Embrapa foi criada para isso, e aí o agronegócio é o grande, vamos dizer assim, a grande fruta, né, da Embrapa, né. A Embrapa trabalhava principalmente para o agronegócio. E aí, o que aconteceu? Também a Embrapa, ela é instrumentalizada desde ferramentas de políticas públicas nacionais, como instrumentos internacionais, tratados sobre alimentação, né, tratados da biodiversidade, e tudo isso aí reúne os serviços que são prestados dentro e fora da Embrapa, né. Então, a Embrapa também teve um momento ali, bem no início, que ao mesmo tempo se discutiu tecnificar e homogeneizar esse campo, se perdeu muita biodiversidade, essa agrobiodiversidade, né? E aí que tinha outra, no mesmo tempo já havia uma corrente, né, a corrente, então, da diversidade biológica, né, do Tratado Internacional do Brasil é signatário. E aí, então, o que os pesquisadores, existe essa corrente dentro da Embrapa, que os pesquisadores, então, deveriam coletar essa biodiversidade
antes que se perdesse tudo. E essa coleta era justamente para conservar dentro da Embrapa, né? Então, quando a gente perdeu, por isso a Arca de Noé, inclusive eu trago a Arca de Noé, não sei se vocês já ouviram falar, a grande Arca de Noé é tida, né, como Svalbard, no norte da Noruega. É incrível, gente. A Embrapa mandou sementes nossas, porque é do território brasileiro, né, que são dos povos nativos, dos povos indígenas, tradicionais. Alguém quer falar? Não, pode continuar, Cris. Essa parte é bem interessante desse banco, dessa Arca de Noé. Pode explicar um pouco melhor. Aí, Svalbard, então, para quem quiser, depois procura lá no Google, é bem interessante, né? Ela passa, então, a Noruega, ela passa, ela cria esse banco, é incrustado até numa rocha de gelo, né? Ela tem sua estrutura, pedaço natural, foi muito interessante, esse grande banco genético, né? E como isso faz parte da Embrapa, isso é muito louco, do território nacional, né? Porque a Noruega, ela, nessa onda de que nós estamos perdendo das mudanças climáticas, né, e toda a perda da diversidade biológica, então, que tem essa linha de pesquisadores, então, que lutam para conservar, e aí se vê como uma Arca de Noé. Bom, coloca todos os bichinhos lá para dentro e deixa o mundo explodir, mais ou menos isso. E nesse caso da Arca de Noé de Svalbard e também da Arca de Noé, que eu acabo dizendo que é Embrapa aqui, é justamente a conservação de recursos genéticos, principalmente vegetais, tá, pessoal? Hoje em dia, obviamente, que existe a conservação de funcos, inclusive em Embrapa tem isso, principalmente em Brasília, tem também de animais, né, de recursos genéticos de animais. Olha, que eu lembro são esses, mas deve ter mais, e eu que acaba nesse momento não acaba me ocorrendo aqui, né? Mas então essa Arca de Noé, que ainda é extremamente conectada ao território brasileiro, a Embrapa envia essas sementes para Svalbard para conservar. Todos os países, Índia envia, a Índia também, né? É extremamente conhecida pela sua diversidade genética, né? Sua biodiversidade genética. Então, esses países aí, principalmente os países sulistas, vamos se dizer assim, alimentam os países do norte, né? Então, por isso também a ideia, conversa, foi uma conversa que eu tive com o professor José Carlos explicando isso, que eu achava uma dinâmica tamanha da Embrapa, essa relação que ela tinha com esse outro banco, que ele achou muito interessante falando sobre essa Arca de Noé, essa construção, que ele diz assim, tá aí o título da tua tese, a Arca de Noé. Aí no início eu relutei, né, eu falei para ele, professor, não gosto desse título aí, eu acho muito ocidental. E aí ele falou assim, não, mas veja, super interessante, né, ele que dá a abertura da compreensão aí do banco de germoplasma. Então, o germoplasma, gente, adentrando essa pergunta também, né, da aluna, que ela fez, é justamente isso, são bancos, eu trouxe a foto, mais adiante vocês vão ver, são bancos que são controlados, são galerias frias, né, são tipo containers, não são containers, né, mas são tipo frigoríficos, né, com temperatura e umidade do ar super controlado, que as sementes ficam geladinhas ali, e que, segundo os pesquisadores, é isso que dá uma maior vida para elas, né? Elas ficam ali congeladas, aí quando elas voltam do solo, elas têm um poder aí de novamente, de frutificar, vamos dizer assim. E aí vai muito na contracorrente do que aquilo que a Célia nos falou até, né? Que a semente, ela tinha que estar na terra. E eu achei muito interessante quando ela falou aquilo, que o banco genético deles é justamente a terra, né? E aí foi isso que eu vi com os povos indígenas. A gente até tentou fazer casas de conservação de sementes, mas não rolou. Existe, né, no norte do país, no nordeste, na verdade, as sementes da paixão, né, que existem casas de conservação comunitárias,
E aí nós pensamos assim, para eles não precisarem sempre ir na Embrapa, dependendo do curador, do pesquisador, então eles têm as casas locais. Não, gente, é outra dinâmica, né? Imagina os pesquisadores assim, viajando, né, nessa dinâmica que os povos indígenas iriam fazer isso. Bom, isso aqui voltando, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas então a Embrapa é criada e ela passa nessa contracorrente da diversidade biológica, né? Ela passa a criar esses bancos genéticos dessas câmaras frias, como eles chamam, que a semente é controlada. E ali se junta, para vocês terem ideia, eu trabalhei num banco de feijão, que eu trabalhei com esse melhorista, que foi meu orientador desde da graduação, e ele é conhecido, eles são chamados como curadores, né, são aquelas pessoas que protegem e cuidam daquela semente, né, a vitalidade daquela semente, porque vez ou outra essas sementes também têm que ir para campo para multiplicar, né, senão eles perdem aquele poder germinativo que eles vão falar. Gente, e também outra coisa, uma dificuldade foi também os termos, tinha os termos do diálogo nativo, né, da filosofia política nativa, que a gente vai dizer, e também tinha o diálogo dos pesquisadores, que são agrônomos, biólogos, então assim, eu tinha que dar conta de toda essa comunicação, essa diversa comunicação, né, para poder trazer aí para a tese, né, para tensionar isso na tese. Confesso que várias vezes, assim, eu pensava assim, gente, não sei mais o que eu estou escrevendo, eu não sei como escrever para transmitir, né, como é que se dá esse diálogo e como é que eu também mapeei, entendi e também segui os cientistas, né. Bom, essa é uma... Cristiane, eu tentei achar o chat aqui para escrever minha pergunta e não achei, então eu resolvi abrir minha câmera e falar informalmente. Boa noite. Muito prazer, querida, eu estou encantada aqui com a tua pesquisa, realmente é uma pesquisa que merece mesmo o prêmio, porque ela é fantástica. E aí eu queria te perguntar, agora tu está falando, né, dos guardiões de sementes, o MST tem, essa semana mesmo eu estava lendo sobre isso, né, que o MST tem essa, enfim, assume para si, né, essa tarefa também de guardar sementes, e eu vi um vídeo, né, de uma liderança falando que há 14 anos ele guarda as sementes e tal. E aí eu queria te perguntar se tu vês alguma relação, assim, entre os movimentos de campesinos, né, os movimentos sociais como o movimento do Sem Terra, com se existe uma relação, né, com os povos indígenas enfim, nessa grande missão que é ser guardiões de sementes. Legal. Poxa, obrigada. Nossa, pergunta difícil, assim. Eu acompanhei muito eles, né? Inclusive, até hoje acompanho o pessoal da Bionatur, né? Bionatur aí, então, ela é justamente do MST, né? E aí eu diria assim, eu acho muito interessante de como é que eles se organizam, né? E como é que como é que se dá essa orientação da organização deles e dessa conservação dos guardiões. A questão é que talvez na questão de conservar essa semente na terra, eu não vejo tanta diferença, né, eu vejo que os campesinos, né, os assentados, enfim, tem essa dinâmica, né, de conservar a semente na terra também, né, esses guardiões. E os indígenas fazem isso, né, mas eles têm uma dinâmica até, eu diria, alguns hoje, campesinos, aceitam justamente essa reestruturação de conservação. Bom, sai da terra, mas ela também pode ficar ali guardada por meses na geladeira. Diria que os guardiões ainda não têm essa dinâmica tão específica, né, mas como existem vários projetos para reorganizar essas estratégias, diria assim, né, eles têm criado outras ações, né, outras ações. Então, aí, às vezes, eu acho que se afasta um pouco, e se afasta muito até, do propósito aí dos povos indígenas, né, e sem falar
que é outra filosofia, né, de como é que são vistas as plantas, essa conservação. Na tese eu até falhei nisso, assim, porque realmente era muita coisa. E como não existia ainda, não é que não existia, já existe etnografia sobre Embrapa, inclusive eu cito ela na minha tese, ela é muito boa, de uma menina esqueci o nome dela agora, mas é São Paulo. Ela fez lá em Brasília, também com as pessoas que eu acompanhei, bem legal, assim, só que eu não conheci ela presencialmente ainda. E o que acontece? Existe pouco trabalhos, né? Existe pouquíssimo trabalho sobre Embrapa, sobre esses bancos de germoplasma. Então, eu acabo na minha tese ali trabalhando bem pouquinho, trazendo pouquinhas coisas sobre os Guarani. Mas nesse trazer pouquinhas coisas sobre os Guarani, ali eu já consigo trazer essa ideia de como é que eles são tidos, porque aí é isso, né? Embrapa, nós chamamos eles de guardiões, mas como é que eles se veem, né? Como é que eles conservam, né? Embrapa fala conservação on-farm ou in situ, né? Que é na propriedade, né? Que é no território, na terra. E aí os Guarani vão dizer outra coisa. Então, é bem interessante perceber isso. E aí cada coletivo, cada povo, né, cada comunidade, ela vai dar um novo olhar, né, uma nova dinâmica, um novo conceito para esse estilo de conservação, né? São outras características, inclusive, né, essas sementes, essas plantas são todas alimentadas por características muito próprias daquele tipo ali de comunidade, né, de sociedade. E provavelmente eu acho que tem uma dimensão na qual, né, se diferencia bastante, né, um guardião do outro, digamos assim, que é a dimensão espiritual, né? Pelo menos para os Guarani, que eu conheço melhor, assim, o milho sagrado, ele tem essa conotação, né? O milho crioulo, ou o milho guarani, que eles chamam, tem essa, dentro da cosmovisão de cada povo indígena, tem também essa questão da semente como o sagrado, né? Que aí tem esse diferencial, digamos assim, porque tem ali uma atribuição de uma divindade, de um divino, de uma proteção espiritual, etc. Né? Sim. Da germinação da própria vida como essa, né, essa questão mais do divino, né? Sim, e aí imagina tu conservar em termos do que é tido, né, e falado também com os campesinos, no estilo de uma linguagem, né, e de uma filosofia que ela é orientada, né, por divindades, né, imagina, Avatietê, né, o milho verdadeiro. Então, desde aí tu já percebe que é outra forma de lidar com a terra, com o mundo, né, com essa conservação que tanto se discute, com essa Arca de Noé, que não é a Arca de Noé, né? Para eles é outra coisa. E que está muito vinculada aí às divindades, né, às moradas, né, as sementes que vêm das moradas, e como replicar aqui na terra as sementes que são plantadas nas moradas aí, por exemplo, de Nhanderu, né? Então, é bem interessante. Assim, na tese eu não adentro muito isso, né? Porque no mestrado eu realmente trabalhei com isso. Aí, no doutorado era justamente tensionar mais o que a Embrapa fazia e como ela via, como é que ela também mobilizava suas pesquisas com os tratados internacionais, com as leis e as políticas públicas nacionais, né, e como tudo isso vai fazer parte aí do desenvolvimento de projetos, pesquisas dentro da instituição. Bom, isso daqui é lá na Guarita, né, é um plantio caingangue, bem interessante. Esse é perto de uma casa, mas geralmente a gente caminhava 7, 8 quilômetros, gente, era difícil a minha vida, não era tão fácil. Sobe morro, desce morro, sobe morro. E um calor, e a gente mapeando, né, aí a diversidade aí genética, a diversidade das plantas dos caingangue. Foi bem interessante, eu amei fazer esse trabalho. Aí, às vezes, também a gente tinha chance, né, obviamente, de andar de carrinho de boi aí com os caingangue para ir na roça, colher, fazer o levantamento aí das plantas.
Bom, aí o feijão, obviamente que ia trazer um feijão, né? Esse feijão caingangue. E aí a Embrapa veio justamente esses indígenas como guardiões, né? Esses são os guardiões da agrobiodiversidade. Por quê? São pessoas que estão ali há muito tempo com todo o seu saber fazer, né? Conservando essas sementes, né? Protegendo essa diversidade. Bom, aí eu chego na foto, Pablo, que eu tinha te mencionado. Aqui tá, ó. Pelo menos de costa, mas eu faço parte dessa pesquisa. Eu não consegui, porque eu perdi coisas do meu computador antigo, né? Mas aí eu salvei algumas coisas e dentro das coisas que eu consegui, eu achei essa foto, Pablo. Legal. Então, né, eu conheço o Pablo, Legal. E aí justamente no mestrado era adentrar o campo dos Guarani. A Embrapa já estava perdendo recursos, né? Justamente, gente, é muito importante contar isso. A Embrapa, sempre quando se refere a trabalhos com povos indígenas, povos tradicionais, os recursos são muito escassos. Então, assim, e aí chegou um momento que os recursos começaram a ficar escassos, né? Então, não que a gente não iria mais na Guarita, que é extremamente longe dá mais de 700 quilômetros de Pelotas, a gente ia, então, acompanhar os Guarani mais próximos, né? E aí, nisso, o Pablo entra aí como nosso parceiro, né? Fortalecendo essa rede, né, Pablo? Foi tudo que conectou aí, o Guarani levou o Maurício para Pelotas, e aí, a partir do Pablo e do Maurício, a gente adentra aí no mundo Guarani, né? Aquelas comunidades que foram realocadas em função da duplicação da BR-116, foram tiradas ali, dos seus territórios. Na verdade, sempre foram tirados dos seus territórios, né? Eles foram para um lado, foram levar para qualquer lado. Então, eu passo a acompanhar essa reestruturação das comunidades, né? Justamente por causa da pressão e da duplicação da BR-116. Isso é no mestrado. Tá, isso é uma foto do campo. O Petenguá é muito importante para eles, inclusive a conservação, acho bem interessante trazer essa foto, para ressaltar que a conservação para eles, ela perpassa justamente a fumaça, a proteção da semente por suas divindades, e o elo de comunicação é pelo Petenguá, né? Eu acho bem interessante. Inclusive, a Talcida, ela viria falar, mas como ficou muito tarde, né, é o horário que eles vão para casa de reza, né, para o PAN, e acabou não podendo estar presente aqui conosco. Mas seria muito interessante ver a perspectiva dela e o diálogo com a Embrapa, né, porque a Talcira, ela vai adentrar a Embrapa e nos domesticar dentro da Embrapa, né. Aqui está ela, né, Talcira, minha mãe Guarani, como eu digo, né, sempre me educando, né, ela é minha professora, ela disse que é minha professora também, ela é minha professora e orientadora. Bom, aí é bem interessante, porque esse mundo aí, eu também eu participei de feiras indígenas, que naquele momento eu justamente estava tendo grande, vamos dizer assim, um fomento e participação da própria Embrapa em Brasília. Então, a Terezinha, como pesquisadora, né, ela passa a ser um elo ali dentro da Embrapa, recurso genético, com essas feiras. Essa feira aconteceu nos Caiapó, né, no sul do Pará. Foi bem interessante essa feira, e essa feira seria multiétnica, né? A ideia era levar vários povos indígenas, outras comunidades tradicionais, e nós, brancos intrusos, para compreender como é que se dava essa dinâmica com o modelo, uma estrutura tradicional, né, estrutura ali dos Caiapó, junto com uma estrutura e uma dinâmica também branca, né, que essas feiras, elas foram também pensadas muito, e principalmente para brancos, né, a Embrapa, ela passa a ser uma das organizadoras, inclusive, dessas feiras. Então, ela começa a fazer feira, na verdade, com os Craô, né, e aí ela queria, que eu digo, a Embrapa, Terezinha Dias, né, ela e os seus parceiros pesquisadores, eles tinham a ideia aí de que se enraizasse essa proposta, né, e que proporcionasse maior essa troca aí de diversidade de recursos genéticos dentro desses modelos aí de feira, vamos dizer assim.
aí os Caiapó na feira, e dentro da feira existe vários espaços de discussões, né, das políticas públicas, de saúde, dos recursos genéticos, de conservação, enfim, várias problemáticas, né, envolventes. E aí, inclusive, são convidados até representantes, né, do governo, tanto estadual, municipal, como federal. E, gente, aqui deu pau, hein? Os Caiapó são pegada, foram pra cima. Foi muito legal mesmo, foi muito, muito interessante ver como é que eles reivindicam, né, e reforçam, assim, os seus territórios, né, a saúde do seu território e dos seus corpos. Aqui também, né, aí um dos organizadores conversando com ramas ali na mão, né, de mandioca. Bom, aí alguma diversidade, né, da região, mel, enfim, algumas espécies arbóreas. Aí a Terezinha Dias, essa é a pesquisadora que é o grande elo lá da Embrapa Recursos Genéticos CRAO, né, e a ideia dela era justamente a gente expandir essa proposta da construção de feiras, só que não deu certo, não. Eu acho que eu entendi que os povos, assim, tinham muita motivação em fazer essas festas, né, esses encontros. O problema foi justamente os recursos, assim, que começaram a ficar escassos, né, pessoas acabaram não gostando muito desses encontros e aí tiraram os recursos, né, como a gente sabe, acabou, né, não sendo apoiado em termos de recursos financeiros mesmo. E aí, as danças, os rituais, a gente participa, né, então atividade desde que amanhece até anoitecer, assim. É muito interessante. Aqui a gente já adentra o campo dos CRAO em Tocantins, né, essa é a feira dos CRAO, que ocorria também, já era, se eu não me engano, era a sexta feira CRAO que eu estava, agora eu vou ver. Não. A nona, olha eu, eles já estavam na nona festa, na nona feira de troca de sementes, né, e principalmente com os CRAO, né, acompanha os CRAO em Tocantins. Daí é bem interessante, porque nessa feira de Tocantins, eu tive a oportunidade, foi pouquíssimo, mas tivemos a oportunidade de levar, foram 6 Guarani daqui. E alguém deve conhecer, esse é o Santiago, né? O Santiago é super conhecido, é uma liderança também muito forte, Guarani, né? Super conhecida, também que nos educa bastante, né? E aí foi muito interessante essa foto, eu peguei o Santiago trocando, explicando a semente Guarani para uma CRAO, para uma CRAO, sabe? Foi bem bacana, assim, o momento do diálogo, né? Eles tentando conversar, assim. Bem interessante. Aí, dentro da terra... Bom, gente, isso acontece, essas feiras ocorriam dentro das terras indígenas, né? Justamente para fortalecimento do território, né? Daí a Embrapa leva uma baita estrutura, né? Leva sementes, inclusive que estão nos bancos. Aí a feira de longe, muito bacana, assim, porque o povo se troca mesmo, o povo dialoga mesmo. E é muito lindo, assim, como ocorriam essas feiras. É muito bom rever essas fotos aqui com vocês. Bom, aí adentrando, né, mais a parte meio chatinha, até que eu diria teórica da tese. Então, obviamente que eu fui, né, pelo método etnográfico, obviamente porque pela riqueza, né, de dados, de informações que eu tinha, né, e só ele poderia ir me estruturar e trazer como uma forma de escrita para a tese, né, por isso a ideia também da etnografia. E aí eu trago a etnografia como uma espécie de labirinto, porque eu estou sempre indo e voltando, vai e volta, desde o tempo até a questão ali dos espaços de mediação que o José Carlos trabalha bastante, nós vamos chamar, que é justamente os encontros dos povos indígenas com a sociedade não indígenas, com esses cientistas, esses pesquisadores, né? Então, a ideia de uma construção a partir da caminhada, né, entre a ciência ocidental e a ciência nativa, né? A ideia também, bom, já que eu estava num campo de pesquisadores,
devem achar estranho, Latour e Ingold, né, que tem um problema aí teórico, mais acadêmico. Mas é muito interessante porque aí o Latour, né, em termos mais teóricos, ele me deu uma estratégia justamente de perseguir, de como olhar para os pesquisadores ali, o trabalho deles no laboratório, nas salas de trabalho deles, né. E aí essas ferramentas utilizadas, né, o diário de campo, a máquina fotográfica, né, a gravadora de voz e algumas entrevistas que eu tive que fazer semi-estruturada, porque senão os pesquisadores ficavam horas falando dessas pesquisas, né, aí eu e o José Carlos chegamos num momento e dissemos assim, gente, não vamos poder deixar aberto não, senão eu não vou conseguir resolver essa tese nunca. Então tivemos que fazer, né, uma orientação aí de questionário semi-estruturado. Bom, a ideia da abordagem conceitual, justamente eu trago essa contribuição de estudos decoloniais, né, tentando desconstruir essa dinâmica e esse controle teórico ocidental, né, e aí a importância da organização desses dados para que eu entendesse, né, levantamento teórico, para que eu entendesse melhor o meu campo, porque eu também tinha que estranhar esse campo, né, a estruturação aí para categorias empíricas, teóricas, né, análise do discurso. Bom, eu acho que isso aqui é... E uma coisa que, assim, que eu chamo atenção, justamente, foi o que eu percebi em campo, tanto os pesquisadores como os povos tradicionais, né, os povos nativos, né, os indígenas, principalmente os Guarani, que eu acompanhei mais tempo, né, os demais eu tive menos tempo ali acompanhando, os Kraô, Carapó, né, então eu acabei focando mais nos Guarani pelo tempo também que eu tinha com eles. E aí o que me chamou a atenção foi a questão da privatização da biodiversidade. Obviamente que os Guarani não denominavam dessa forma, mas eles chamavam essa atenção da privatização desses recursos genéticos, dessas sementes, né? Então, isso, Vandana Shiva, né, ela vai discutir muito bem, ela nos traz muito bem como é que se dá essa privatização, e os bancos, de certa forma, eles são um modelo de privatização dessa grande biodiversidade que a gente tem. Ao mesmo tempo que se pensa numa conservação e numa proteção em salvar o mundo, como a Arca de Noé, né, das plantas, ela também é um modo de privatizar, porque quem disse que ela vai garantir a vida a todos, né? Então, foi bem importante, assim, trazer à tona e tensionar dentro dos discursos a privatização dessa biodiversidade, da agrobiodiversidade. Bom, aqui a diversidade genética, né, é incrível, a diversidade, eu estou falando mais técnico até, não, né, mas essa diversidade de sementes dos Guarani, meu Deus, é muito rico, é muito lindo, assim. Eu me lembro de tu me falar que eram mais de 400 tipos de semente, não era algo assim, um número, eu lembro que era centenas de variedades de milho, não era? Ou era feijão? Que eu lembro. Isso, variedades de milho. Eu me lembro de te dar um número, uma época que eu fui a Embrapa contigo, que era uma variedade muito grande de sementes mesmo, né? No campo, assim, dos Guarani, a gente não tem ideia de quantas mil variedades, assim, é impossível até mapear, e não seria até legal mapear, eu brinco com eles, não deixa os de Uruá mapear isso, hein? E eles dão risada. E dentro da Embrapa, por exemplo, eu ajudava a organizar o banco de feijão, e que tem mais de 800 variedades de feijão, gente. Era o feijão. Isso tudo que a cor é lindo, é um troço lindo. O Pablo visitou, né, viu mais ou menos a estrutura da câmara fria, né, e ali são armazenadas, nossa, é lindo, como a natureza, né, ela é incrível, assim. Então, ali a gente começa a perceber a diversidade genética de cor, de tamanho, enfim, de como ela se comporta no momento também do plantio, do crescimento, é muito rico, assim, é muito interessante. E quanto tempo, Cris, desculpa, na perspectiva da Embrapa, desses bancos de germoplasma, quanto tempo duraria dentro do conceito deles essas sementes armazenadas, assim, por tempo indefinido? Porque eu imagino que essas, por serem de variedades diferentes, elas também devem reagir de modo diferente a esse mesmo modo de armazenamento, ou não? Sim, bem isso, Pablo. Eles não sabem de todas as variedades, né? Lá na Embrapa Recursos Genéticos tem um banco forte, né? O que eu mexo com eles, né? O forte deles lá
tanto que a gente não entra, são raras vezes que tu pode entrar, é tudo controlado até, tem uma segurança incrível. E lá são 30 anos. 30 anos as sementinhas ficam quietinhas, sem precisar ir para campo, né, que a gente chama. Já naquelas câmaras frias que tu foste até, Pablo, bem menos tempo. E eles têm, por exemplo, pode até ficar uns 6, 7 anos, isso depende, né? Depende, por exemplo, da umidade, se a câmara fria realmente está funcionando. E aí é isso, eles não têm controle de todas as variedades, porque são muitas variedades, e cada uma, mesmo sendo feijão, cada uma dessas variedades se comporta de uma forma. Então, assim, eles levam para campo, o que o Irajá faz? Ele leva, no mínimo, me parece, no mínimo de 2 em 2 anos. Ele leva para campo, ele planta, multiplica, troca a semente, e assim ele fica, né? Justamente para dar o vigor que eles chamam reprodutivo, esse vigor, né? Se tiver um pessoal mais aí da agronomia e tal, me corrijam, né? Mas eu acompanho eles por muitos anos, inclusive dou aula para agrônomos e ainda tem alguns termos aí que eu pego. E como é que é, Cris, a perspectiva dos Guarani, desses grupos que tu trabalhasse, com relação a esse armazenamento e como é que funciona? Eles recebem, eventualmente, também como retorno essas sementes periodicamente? Qual é a relação dessas comunidades guaranis que tu fizesse campo com a Embrapa e esse projeto? Eu vou chegar lá. É melhor eu ir nas fotos mesmo, porque aí eu já vou falando. É muito bacana, assim, Pablo, foi muito bacana, porque aí a gente começa a criar também a ideia dos espaços dentro da Embrapa para que os povos indígenas possam adentrar lá e conhecer essas estruturas, né? E foi a partir daí que eles, encantados com a estrutura, gostaram do modo de se dizer, né? Eles acharam interessante, gostaram da forma como se deu o espaço, a abertura, né, o diálogo. E aí eles passam a acessar essas sementes e levam para os seus territórios, né? Olha, não estou fazendo propaganda da HP aqui não, tá, gente? Porque era a caixa de sementes aqui, era a única foto que eu achei bacana, assim, que eles estavam justamente... Envelopes, é isso? Oi? As sementes estão guardadas nesses envelopes ali que o Maurício está olhando e os demais, isso? Isso, não, elas não são guardadas aqui, eu vou mostrar a foto onde elas são guardadas e como é que elas são armazenadas, essas dos bancos de germoplasma, né? Aqui é eles selecionando, aqui foi 36 variedades, que eu lembro eles selecionaram 6 variedades que mais se aproximavam da realidade deles, que eles já conheciam. Eu achei bem interessante como eles selecionaram essas sementes, né? Essas sementes foram tiradas da câmara fria, colocadas em cima ali da mesa, para que eles pudessem selecionar, tá? Aí eles colocam em pequeno pacotinho, porque a Embrapa, ela não tem estrutura, ela é uma empresa de pesquisa, de extensão, né? Então, ela tem poucas sementes. Os bancos de germoplasma, ela armazena poucas sementes. E aí eles multiplicam isso em campo, né? Inclusive a Terezinha Dias falava muito isso, a importância de ter parceiros para que multiplicassem em maiores quantidades e levasse para as comunidades, né? Conforme as comunidades, né? Assim. Inclusive ela conseguiu fazer um projeto desses lá em Brasília, que ela conseguiu levar bastante sementes para os chavantes de milho, e justamente a variedade dos chavantes que eles queriam, eles não conseguiam multiplicar, né, estavam tendo muita perda, daí a Embrapa consegue um parceiro, eles multiplicam de forma agroecológica, né, mais próxima ali da dinâmica do chavante, e retoma aí maior quantidade desse milho para o chavante. Aqui, eu achei muito interessante que foi uma das grandes problemáticas e desafio e conflito que deu justamente nesse diálogo da ciência ocidental com a ciência do povo guarani, né? Justamente foi a pesquisadora no dia, né? Ela é curadora de cucurbitáceas, né? Que são pepinos, abóboras, pimentas, tudo isso. E aí ela não tinha o fruto, né? A Embrapa não tinha o fruto para mostrar. E o que ela fez? Vou mostrar a foto para os Guarani. Os Guarani selecionam e levam para casa. Isso aconteceu com melancia também. O que aconteceu, gente? Eles selecionaram, também foi dado os pacotinhos, semente, e eles multiplicaram lá na comunidade, né? Só que quando eles multiplicaram,
desse problema com a melancia. Eles queriam a melancia de polpa amarela, que é muito semelhante à melancia do Guarani, né, a semente verdadeira do Guarani. Aí o que aconteceu? Eles vieram reclamar: ô, Cris, vocês de Uruá aí me passaram a semente errada. Vocês deram melancia de porco, né? Melancia de porco, ela justamente, geralmente, ela é plantada para alimentar porcos, né? E aí a polpa, obviamente, com que faz doce, né? Mas, assim, normalmente ela não é boa de comer e não se aproxima do que os guarani queriam, né? E aí, então, é interessante, gente, porque eu compreendo que a dificuldade tenha sido justamente porque era imagem, não tinha o fruto, né? Eles não puderam abrir, tocar, experimentar. Então, é totalmente diferente da ciência ocidental, né? Mas foi bem interessante perceber isso. Aqui Alfredo, também um momento que... Pode falar, Cris. Não, tem uma pergunta, assim que tu encerrar, comentar essa foto, eu passo a pergunta. Tá, não, e aí também esse espaço da Embrapa, eu achei bem interessante essa do folder, né, do melhoramento genético de batata, foi bem legal, eles interagiram, perguntaram para pesquisadora melhorista de batata dentro da Embrapa, as etapas do melhoramento genético, por que era feito tudo aquilo. Foi bem interessante, assim, né, de como é que se deu essa comunicação, e a pesquisa passou naquele momento também a perguntar para eles como é que eles faziam o cuidado com essas plantas, esse melhoramento em campo, porque os povos indígenas sempre fizeram melhoramento genético, né, mas são outros códigos, são outras informações, né, enfim. Pode falar, Pablo. Não, eu vou passar aqui a pergunta que o professor Alfredo fez no chat. Como a tua pesquisa e a Embrapa ajudam na luta contra essa privatização da biodiversidade? É a pergunta do professor Alfredo. Difícil, né? Difícil. Eu diria que Embrapa tem vários momentos, né, e como os Guarani sempre me disseram, a gente tem uma relação, não é com a Embrapa, Cris, a gente tem uma relação contigo e com o Irajá. Então, como ele é curador do banco, eles deram semente para que o Irajá guardasse a semente deles de milho. O Irajá, ele é curador de feijão, ele não é curador de milho. Mas eles deram feijão de milho, avatipuí, né, enfim, vários milhos, variedades de milho, para o Irajá conservar no banco de feijão. O Irajá fez isso. Ele não cedeu para o colega dele, que é curador de milho, inclusive eles trabalham super bem no projeto, né? Os Guarani acessaram o banco ativo de milho também, em Pelotas, mas o Irajá acabou ficando. E o que acontece com isso? Eu diria que isso é uma fonte, as instituições são pessoas, né? E eu acho que é essa confiança, a confiança nas pessoas, né? Então, o cuidado com não privatização do negócio, né, do grande negócio, é justamente a confiança. A confiança naquele pesquisador, naquelas pessoas, né? Eu percebi que os Guarani têm muito isso, né? A confiança no Irajá. E eles até brincam que o Irajá, né, que o Irajá para eles teria um significado até de um guardião da UPAN, né? Seria isso. E aí eles dizem que o Irajá é o guardião ali do banco ativo de feijão. Então, assim, é muito interessante como é que eles traduzem isso para nós, essa relação. Então, a não privatização, ela se dá por essa confiança, né? Eu acho que seria isso. Até porque eu acho que o Irajá tem um trabalho que destoa muito, né, das linhas principais da Embrapa, como tu mesmo mencionasse. Se não me falha a memória, acho que o Maurício foi talvez o primeiro Guarani a ir à Embrapa, ser convidado, não é verdade? Agora não lembrava mais disso, mas eu acho que foi. Então, eu acho que é um trabalho muito ligado também a esse projeto do Irajá, a relação contigo. Porque a Embrapa não é um lugar assim que tem um histórico de trabalho com populações indígenas. Sim, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Pablo? Então, a gente depende de pesquisadores que tenham, na verdade, motivação de dialogar com os povos tradicionais, povos indígenas. A gente tem que ter, né, então, inclusive o Irajá, ele é um melhorista de plantas
a ver só o que é o melhoramento genético, esse conhecimento, o treinamento dele, né, como melhorista de plantas é bem interessante. Eu vou passar as fotos que eu vou mostrar. Bom, a cuí, né, o avati com cumandá, que é o cumandá é o feijão, desculpa. Mas é um amendoim, esse abati preparado, uma alimentação tradicional. E isso é legal, porque quando a gente ia para campo, inclusive o Irajá como pesquisador, ele foi muito para campo. Até eu levei para ele para falar com os alunos, né, também fazer uma falinha. E os alunos achavam que ele fazia extensão também. Não, gente, na verdade, ele que se entrega a essa pesquisa, essa comunicação, né? E eu digo que o Irajá está sempre construindo ali os conceitos deles de melhoramento genético, ainda que ele paute um pouco pelo darwinismo, ele sempre se constrói ali com os conceitos e com as práticas de ensinamento, assim, dos povos indígenas. É bem interessante, sim, acompanhar os indígenas, ver esse labirinto que né, são essas atividades. Bom, isso é um roçado guarani, né, vejam a diferença, eu vou seguir as fotos. Esse é um feijão, gente, que é do melhoramento genético que o Irajá desenvolveu na pesquisa da RS Expedito. A semente, ela passa a virar, então, na medida que há toda uma construção do conhecimento, da técnica ocidental, né, ela vira um produto dentro da Embrapa. Esse produto do Irajá, ele demorou 10 anos de pesquisa, de melhoramento em campo, né, ele leva para campo, ele seleciona a planta, aí volta para a casa de vegetação, seleciona, né, e aí eles com umas pinças eles colocam ali, é muito interessante o melhoramento genético também feito, né, nesses lugares. E aí, o que ele fez? Bom, ele levou lá para Pacheca, uma terra indígena aqui no Rio Grande do Sul, né, que é na região litorânea daqui, sul-litorânea, vamos dizer assim, e aí ele disse assim, não, vou levar essa semente para ver se eles gostam desse feijão. E daí foi interessante, ele levou, eles disseram que gostaram, e aí os Guarani começaram a selecionar as plantas que eles queriam. A gente não passa a ser outra semente, ele falou, já que ele é um melhorista, ele, claro que passa, ela até não é a BRS Expedito, né? Ela já é outra variedade. Então, assim, gente, é muito bacana, assim, como é que ele reconhece esse melhoramento, né? Eu faço melhoramento, mas eles também fazem. Essa planta já não é a mesma que eu na verdade, né, domestiquei em campo, né? Ela já é outra, já tem outras relações. Então, a que é dele vai para produto, e não só produto, né? Porque é interessante, ele sempre faz isso. Sempre comunidades. Obviamente que, via de regra, não seria tão permitido isso, né? Porque tem toda a questão ali burocrática da Embrapa, regras extremamente duras, diria até, né? Do conhecimento, né, científico, de como é que se vive, como é que eles passam a cobrar por essa semente. E aí o que eu acho legal é que vários curadores eles vão comentar que essa cultura do banco, ela se dá justamente porque esses bancos foram alimentados de povos indígenas, pelos serviços dos campesinos, de povos tradicionais, enfim, por todo o povo que está ali no dia a dia na terra, né? Isso é a ideia da abertura. Gente, existe regra para eles estão em luta, isso não é formalizado na Embrapa, a abertura dos bancos, é incrível isso. Ela não está bem formalizada e eles lutam nessa formalização. Alguns pesquisadores, outros lutam para não abrir, outros abrir. Então, deixam um grande conflito que é o campo, né? Bom, as bananas, né? Aí, trazendo também essa dinâmica aqui, campo também da Embrapa, né? O plantio, como é que ser o dia a dia. Bom, aí as casas de vegetação, eles também trazem plantinhas, tudo controlado, temperatura, né? Aí fica todo mundo bonitinho aqui, depois eles levam para campo. Então, para ter uma ideia das estruturas, de tamanho de forma aqui. O Embrapa é em Pelotas, tá, pessoal? Aí eu achei muito CEPEL, né? Aqui é o banco ativo. É próximo do campus da Universidade Federal, né? Se não me falha a memória. Isso, ali. Isso. Existem três estações que eles chamam.
estação Terra Baixa, que era onde Irajá estava, agora ele se mudou. A outra, esqueci o nome agora, e a estação da agroecologia, né, na Cascata. E aí o Irajá hoje foi para a Cascata, né, que trabalha justamente nessa perspectiva da agroecologia, então, com o melhoramento genético, o Irajá foi levado para lá, porque a estação Terras Baixas, ela trabalha justamente com produtos, o agronegócio. Então, são pesquisas principalmente para o agronegócio ali na Embrapa Terras Baixas, da unidade, né? É uma Embrapa que tem várias estações de distribuição, 3, né, em Pelotas. Aí eu achei interessante que o Irajá dá o nome das variedades que ficam armazenadas, né, nesses potes e em sacos, aqui estão as sementinhas. Aqui, vaquinha holandesa. Ele não é o nome que ele dá, justamente que o agricultor, a agricultora dão o nome, ele leva para lá, ele registra todos os dados no banco de dados, que é ele que tem o controle, né? Aí eu acho bem bacana, porque ele mantém, né, todo esse conhecimento através aí desses nomes. Aí a vaquinha holandesa, só para vocês terem ideia de como é que é a semente. Que linda essa semente. Parece uma vaquinha mesmo. É feijão, legal, E de né? quem é essa semente? É os Guarani, que é uma das sementes cultivadas pelos Guarani? Não, essa aqui não, eles nem gostaram dessa. É bem bacana. Eu nunca vi Aqui, na ó. feira. Eu nunca vi esse feijão na feira. Tu não chegou a ver as sementes, né? Eu tô brincando que essa semente eu nunca vi na feira, no Rio Grande do Sul, né? Pra vender Tá, isso. nas feiras. Ela é mais, porque às vezes o caldo dela não é muito bom, ela é às vezes boa para salada, mas as pessoas não conhecem de comer em salada, então ela não é tão divulgada, né? E ela não vai para as feiras. Mas muitos agricultores conservam elas porque gostam, porque lembram que foi o familiar que conservava. Então, também tem muito essa dinâmica dessa conservação, né? Das lembranças, da identidade. Enfim, é bem bacana, assim, como as pessoas veem essa conservação, que é totalmente diferente da ciência, né? Mas que também tem toda uma humanidade, eu diria assim, né? Os pesquisadores que eu acompanhei eram muito importantes. O Irajá tem um apreço para essas sementes. Toda vez que ele ganha dos agricultores, dos Guarani, assim, de vários povos que ele já ganhou, ele fica todo feliz, assim, parece criança quando ganha presente, assim. Eu acho bem interessante como é que eles se envolvem com isso, né? E aí o Mouro Guarani, a história do Mouro Guarani, gente, é bem interessante. Nossa, eu acho que eu vou me expandir, porque eu tenho muita foto, Pablo, vou falar isso rapidinho. Mas o Mouro Guarani, ele é uma semente, olha só, pessoal, que louco. Inclusive, Pablo, essa semente tu deve ter conhecido, ela é daí da tua terra. Tinha um estagiário lá, que a avó dele é agricultora em Rio Grande, né, no interior da cidade de Rio Grande, então, do município de Rio Grande, né, no sul aqui do Rio Grande do Sul. Aí ela disse assim pro neto dela, falou, filho, para conservar no banco, né? E aí, quando os Guarani foram lá, essa semente ainda ele não tinha lançado no sistema, mas estava em cima da mesa dele. E os Guarani entraram na sala do Irajá para ver como é que era e tal, né? E o Maurício queria fazer uma ligação também. Aí o Irajá emprestou o telefone. Então, assim, foi bem bacana. E o Santiago olhou e disse assim, gente... Aí ele falou assim, isso aqui que é a semente Guarani. Por que essa semente não estava lá quando eles selecionaram, né? Aí o Irajá falou, não, recebi essa semente, por isso que eu não coloquei lá, eu preciso multiplicar para poder disponibilizar. Eu tenho só essa, era bem pouquinha. E daí ele falou, não, mas é que é essa que é a semente Guarani, né? E aí o Mouro, porque o nome é o Mouro, que foi dada, então, pela avó desse menino, do estagiário, e Guarani, porque os Guarani disseram que essa que era a semente deles de feijão. E aí o Irajá deu a semente igual para eles, depois ele com uma estagiária, né, com a avó dele. Foi bem bacana a história dessa semente. Bom, aqui o banco de cucurbitáceas, vejam que existe, claro, um banco de dados unificado, que eles têm que lançar ali quantas variedades tem, variedade, seu nome, de onde coletou, enfim.
mas cada banco, ela tem cada banco de germoplasma, ele vai ter uma estrutura conforme a organização do seu curador, né, do seu pesquisador que cuida daquelas sementes. Então, aqui é daquela pesquisadora que acabou disponibilizando a semente de melancia que os Guarani não queriam. E aí, um campo, eu achei muito. Eu tava descansando aqui na sombra, porque estava muito quente, eu estava ajudando eles a plantar, a multiplicarem. Então, essas sementes também vão para campo, né, gente? Ela, como o Pablo perguntou, é bem aquilo que tu tinha mencionado, Pablo. O Irajá sempre leva algumas variedades para campo em curto tempo, justamente para não perder, ele chama a viabilidade dela, né? O poder produtivo, genético dele, né? E aí são os experimentos já crescendo, né, no meio, vejo que tem toda uma estrutura, mas também não, tem um mato, né, aqui é a estação cascata até, aqui mais experimentos agroecológicos, são pessoas que trabalham com MST, tem projetos ligados campesinato, né, trabalho ligado aí com os povos indígenas, com os quilombolas. Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. O Hélio tinha perguntado se na Embrapa tem alguma linha de pesquisa sobre prática de cultivo de cogumelos e fungos e povos indígenas. Boa pergunta. Não saberia dizer. Nesse momento de cogumelos, assim, eu não sei. Eu sei que existem muitos trabalhos, inclusive lá em Roraima tem uma boa inserção, assim, quer dizer, boa, né, até ali, né, é isso que a Embrapa diz, né, a gente tem que entender o que seria essa boa inserção em comunicação com os povos indígenas. Mas eles têm essa inserção, tem inserção no Acre, inserção, né, em Brasília, Mato Grosso, Rio de Janeiro, mas de cogumelos eu não sei se eles têm um trabalho, assim, não, me falha esse conhecimento, peço até desculpa. Bom, aqui, voltando à imagem, aqui seria também outro banco, né, de milho, é outra organização, vejam, né, inclusive esse curador, a câmara fria dele, o que aconteceu? A câmara fria dele estragou, isso pode estragar todas as sementes, aí eles levaram para outro lugar lá, que era uma câmara fria muito maior, que existem outros produtos. Aí um cantinho lá, ele me levou e disse assim, Cris, no momento minhas sementes estão aqui. E aí foi o momento até que eu tirei foto, né, e ele disse, não está nem organizado, mas ao menos elas estão protegidas na temperatura ideal e umidade ideal. Achei bem interessante quando ele falou isso, estão protegidas na temperatura e umidade ideal. Daí aqui o escritório, eu trouxe essa placa só para vocês terem ideia como a Embrapa também trabalha, né, essa lógica Embrapa de produtos e mercados, né, que ela tem justamente escritórios de serviços, pensar no melhoramento genético, justamente os pesquisadores, eles foram empregados para desenvolver produtos, né, através do melhoramento genético, e o Irajá, ele foi para uma linha mais distinta, né, do que se deu início ali da sua contratação. Ele disse mesmo que ele começou a se questionar qual seria o trabalho dele como melhorista para a sociedade, né, brasileira, e ele percebeu que ele precisava pegar outro rumo, né, que era o rumo de trabalhar com agrobiodiversidade, com povos, né, entender esse melhoramento, trabalhar com melhoramento participativo, né, que tem, então, envolvimento também das pessoas, né, de outros conhecimentos, que não fosse, então, o acadêmico, aquele que ele, então, tinha aprendido. E o Irajá, imagina, o Irajá, ele estudou nos Estados Unidos, a Embrapa, no momento ali, quando ela criou, ela mandou vários pesquisadores para os Estados Unidos, e os Estados Unidos era o foco, né, dessa Revolução Verde, ele foi o centro dessa revolução, e justamente, principalmente desse treinamento, vamos dizer assim, desse conhecimento ocidental, né, dessa padronização, dessa homogeneização, né, da criação aí de produtos alimentícios, né, então ele que buscou outro rumo aí.
Bom, a Embrapa está ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, tá, gente? Então, a placa até reforça isso. Bom, isso também é uma fotinho do campo, né? Ele colhendo as margens que tinham sofrido muito pelo sol, pela seca naquele ano. Essas sementes estão no banco, e aí aqui vocês conseguem ver a diversidade. Essas sementinhas, elas estão um pouquinho murchinhas, porque elas sofreram muito pela seca. Aí ele fala no momento que era o estresse e tal. Então, vejam, gente, olha a diversidade que são as plantinhas. Olha só a cor, né? Aqui o bichinho atacou, mas tudo bem. Como diz o Irajá, todo mundo tem que se alimentar, né? Então, aí, olha só a coloração, a cor muda, né? Perto do hilo, que eles chamam ali, né? As estrias da semente. É muito lindo, assim. E é muito bacana, assim, também como as pessoas passam a ver e acessar essas plantas. É bem interessante. Aí a Embrapa, eu trouxe muito essas fotos, porque a minha tese foi focada principalmente na Embrapa, né? Trazendo o que então a Embrapa, o que a Embrapa faz, né? Essa instituição que tem os muros tão altos, com os portões fechados, né? E aí, dependendo do governo, né, que a gente tem, ela se torna mais fechada, gente. Então, só para a gente ter uma ideia. Tá, hoje em dia, inclusive, eles estão com muitos problemas com pesquisas com povos indígenas, né? Problemática também da abertura dos bancos, tudo isso. Aí eu trouxe fotos das salas, né, dos pesquisadores. A foto, então, à esquerda aqui é da Terezinha e à direita do Irajá, mas vejam que interessante, né? São cientistas que são pessoas com sementes, com arte, né, com presentes que eles ganham o tempo todo, convivendo ali com as suas construções, né, de projetos, de ações aí, então, da tal ciência ocidental. Aí tá ele, o Irajá, né, essas são as sementinhas que vai para casa de vegetação também, algumas vão para cá, para controle, né, cuidado delas. E aí está o Leonel, o grande Leonel, que trabalha, para vocês terem ideia, ele trabalha há 30 anos com o Irajá na Embrapa, né, o Irajá, como ele diz, o Irajá diz que é o dinossauro da Embrapa. Ele entrou antes da construção da Embrapa, né, ele entrou no Ministério da Agricultura, e quando criaram a Embrapa, e daí ele diz, não, eu vou para a Embrapa. Então, ele é pré-Embrapa. Bom, aí o prédio do Banco Genético em Brasília, né, eu não tirei foto do banco, porque também segurança disse assim, moça, não é tão bom tirar. A Terezinha, não, Cris, vai lá e tira. Aí o segurança não deixou, então fiquei quietinha, não tirei para ele não quebrar minha câmera, né? Não, tô brincando, né? Eu acho que não ia chegar a esse ponto. E aqui são sementes do cerrado, né? Tem feijão, tem outras... E olha que diferença essas variedades do cerrado de feijão. Que lindo, né? Muito lindo mesmo. Gente, é lindo, nossa, a biodiversidade, nossa, social, né, e que isso tudo é social, né, a gente separa, mas é isso que os indígenas dizem, isso tudo é o corpo deles, é a terra deles, é o território, né. Aqui é outra estrutura, isso é um pacote laminado, um código de barra, de como a semente de algodão, olha só como ela era armazenada lá em Brasília. Lá em Brasília tem outro método, assim, é mais, diria, até um pouquinho, sim, tem outra forma de armazenamento até, de cuidado, assim. Até mais tecnificado, né, mais controlado, diria assim. Esse é o prédio da conservação de germoplasma, para vocês verem. Por muito tempo o carro-chefe da Embrapa ainda o coração da Embrapa é a conservação desse germoplasma, dessa diversidade biológica, né, desses vegetais, por exemplo. E aí os prédios, assim, é bem interessante, porque eles têm muito cuidado, né, com os prédios, são prédios antigos. Então, bom, uma crítica até que os melhoristas fazem, principalmente Irajá, né, que se coletou muita diversidade, se levou para esses bancos, e pouquíssimo se usou para o melhoramento genético. Por quê?
Porque o melhoramento genético, ele não necessita de uma diversidade. Ele afunila essa diversidade, ele corta essa diversidade, né? E ele limpa. O José Carlos sempre me dizia assim, né, quando a gente conversava sobre essa questão do melhoramento genético. Dizia, Cris, isso é limpeza, eles limpam, numa limpeza tão grande, uma limpeza tão acidental, de que a planta já não é mais aquilo, não é mais aquela semente, né? E é verdade, né, gente? Ela não é mais a mesma coisa. E aí o Irajá, ele tensiona muito, outros pesquisadores que eu acompanhei também, por isso eles reivindicam a abertura desses bancos para que os povos acessem aquilo que também é seu, né? É seu enfim, por origem, né, gente? Aqui foi em Brasília também um espaço que se criou dentro do Congresso de Agroecologia, foi a Embrapa que criou esse espaço do sistema de curadoria, que é justamente falando sobre esses bancos que existem na Embrapa. Daí, eu me esqueci o nome dele, e eu tô super amiga dele, vê se pode. Mas eu esqueço o nome dos meus amigos, tá, gente? Mas ele é craô, ele é bem, assim, é bem interessante, ele falou, né, nesse momento, ele mostrou como é que se dá a relação com a Embrapa, como é que os craô viam a Embrapa, né, nesse elo, assim, de troca, que eles também levam sementes para lá, conservam, mas também querem ter a liberdade de acessar a qualquer hora as suas sementes. E existem regras, eles, inclusive, se criou instrumentos jurídicos para reconhecimento disso. Mas ainda assim, esse reconhecimento jurídico, olha que louco, mas ainda o reconhecimento da abertura em si, ainda ela não está bem estruturada, né? Essa é uma foto muito linda que nós estávamos caminhando no campo com os Guarani, e achei muito bacana, assim, estavam coletando, essa foi a IPIM, que o pessoal também acessou na Embrapa em Pelotas, tá? Então, essa é a pesquisa, esse labirinto do vai e vem, hora eu estava no Rio Grande do Sul, hora eu estava lá em Brasília, então, hora eu estava com os indígenas, hora eu estava na Embrapa, né? E, gente, eu agradeço, eu me expandi demais, muito obrigada, deixo aqui o olhar do Macaiopó, que ela me encantou muito, e eu diria, assim, o que eu senti dos pesquisadores, que essa abertura, né, dos bancos ativos se deu justamente por esse encantamento, né, por essa flecha, né, atingida ali nos bancos, e por essa domesticação, né, acho que coisa que e os pesquisadores ainda têm tentado justamente construir essa ciência junto com os povos indígenas, especialmente esse que eu acompanhei, né? E fica aberto as perguntas, devem estar cansados, né? Falei que nem uma... Foi muito bom, muito interessante, né? Eu fico lembrando muito também da questão, né, dos museus, de como a antropologia se consolida também. Aquilo que o Adolf Bastien dizia que era um arquivo da humanidade, né? Os museus como aquele arquivo do colecionismo, né? Da coleção da cultura, e agora a gente está vendo uma coleção da biodiversidade, né? Mas numa mesma perspectiva ocidental, muitas vezes não levando muito em consideração esse saber, porque são sementes que estão ali com nome biológico, assim, ocidental, e com algum nome, alguma informação nativa, mas talvez com muito pouca documentação sobre os usos, né, sobre toda a cosmologia que está implicada nisso, né. Então é muito interessante. A Daisy perguntou, eu acho até que tu respondeu um pouco, como tu vê essa ideia de melhoramento genético, né, porque pressupõe essa ideia de uma subtração, né. É aquilo que um pouco o próprio professor José Jorge fala sobre a medicina, como nós usamos as plantas no Ocidente, né, vai pegando aquele princípio ativo, e quando os povos indígenas vão trabalhar com a fusão, com a junção de várias plantas diferentes, é toda uma outra epistemologia, né? Então, realmente, seu trabalho lida com epistemologias e modos diferentes de ver essas sementes, né? Então... E, ao mesmo tempo, os próprios pesquisadores se debatendo com seus conflitos, né? O Irajá foi muito interessante
estranhá-lo, né, em campo foi muito doido, né, foi difícil. Mas é isso, essa questão do melhoramento, né, Pablo, ela é realmente o produto da limpeza ocidental, que é uma vergonha, né? É uma coisa eugenista, Mas, né? É uma eugenia da biologia, uma eugenia da semente, digamos assim, né? isso aí, e que ao todo tempo eles tanto que ele faz o melhoramento genético e ele leva aquele produto do melhoramento genético que já foi registrado para os indígenas, transformar novamente e fazer o seu outro melhoramento genético, porque isso é legal. Ele falava, não, Cris, eles fazem outro, eu dizia, já, mas eles fazem melhoramento, né? Eu gostava de provocar ele, né? Claro que eles fazem melhoramento, né? Não vê eles selecionando lá as plantas, mas a limpeza é outra. A limpeza não é a mesma que eu faço. É que é outra noção de melhoramento, né? Então era bem bacana falar para mim, mas eu tenho que seguir protocolos, senão o Ministério da Agricultura não aprova o meu produto, então, sabe? Por isso que eu devolvo isso para eles, por isso que eu mando de novo para eles. Eu quero ver o que eles vão fazer isso com esse produto, né? Como fazer isso com essa semente, como é que essa semente... Aí eu mexia com ele, mas essa semente vai virar nativa, vai ficar crioula, né? Que ele dizia, essa é a criolização da semente. E é bem interessante, assim, como é que ele também consegue tornar esse melhoramento não tão gélido, né, que eu mexia com ele, né, além do melhoramento ser limpo, ele é gelado, né, porque as sementes ficam tudo lá na câmara fria, são controladas, isso daí tá muito gelado. Cadê o calor, né, cadê a terra, então, é isso. Abordar isso, eu tentei abordar de uma forma mais descontraída, humana na tese, e eu nunca imaginei que a tese, ela, principalmente nesse momento, ela fosse ser reconhecida, assim, né? Não que... Então, foi uma grande surpresa, assim. Bom, e me diz uma coisa, como é que é a tua ideia agora no pós-doutorado? Tu continua trabalhando com isso? Eu imagino que sim, né? O que tu pensas em continuar? Quais linhas de pesquisa a partir da tua tese tu pensas? A partir desse trabalho que imagino que é uma obra aberta, onde tem muitos caminhos aí que tu pode trilhar ainda com pesquisa ao longo da vida, né? A minha reivindicação agora, Pablo, é como é que esses pesquisadores estão dialogando no cyberespaço com os indígenas, principalmente, assim, claro, com os campesinos. Na verdade, eu escrevi até um projeto, eu enviei para o CNPq, o CNPq me deu uma nota alta, boa, super boa, mas não me deu financiamento, óbvio, né? Porque não é interesse deles. Mas o que é bacana, assim, bom, daí eu tô tocando esse projeto com a professora Rumi, né? E aí agora eu ampliei para compreender, mas eu tenho focado também nos povos indígenas através desse espaço hoje, como é que eles estão acessando, né? E como é que eles estão indicando através daqui no momento da pandemia. Mas vejam, eu escrevi esse projeto antes da pandemia, tentando pensar em esse cyberespaço, porque os Guarani já me mandavam mensagem. Várias pessoas mandavam mensagem por Irajá, os indígenas já mandavam. Eu pensei, gente, que legal, eles já estão, né, buscando outros espaços para se comunicar e fortalecer essa relação. Então, eu quero entender a pesquisa, como é que a pesquisa ela está se modificando e está traçando esse movimento através desse espaço, dessa inteligência coletiva, desse ambiente, né, desse universo. Devagar, né, porque tem muita aula. Cortou agora um pouquinho, não escutei o final. Como é que tu disse? Trancou? Pra mim, trancou, pelo menos. Tá. Tu trancou mesmo para nós aqui. O que eu quis dizer é que, bom, é muito lento, né? Eu gostaria de seguir adentrando, porque as sementes, elas estão, as plantas, a agrobiodiversidade, toda essa, né, essa lógica, ela adentrou esse universo e com várias outras linguagens, né? Daí eu queria ver como é que ainda os pesquisadores, porque pouco se sabe dos pesquisadores, né, Pablo? A gente sabe disso. Muita gente quer saber dos outros. Então, né, dos povos indígenas, por exemplo. Então, eu estou tentando seguir esses pesquisadores novamente, mas através do cyberespaço, e como é que eles estão se comunicando com os povos indígenas aí, né? Através desse meio aqui, desse universo.
Legal, muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta para a Cris? Eu gostaria só de parabenizar e agradecer a partilha dessa pesquisa. Achei muito, muito interessante mesmo. E continuamos em diálogo aí. Eu vou indicar essa leitura aí para o pessoal, para os meus alunos, porque aqueles textos que eu sou professora de escrita acadêmica, né? Então a gente está sempre procurando bons textos para pedir para os alunos fazer resenha. Então esse aí vai entrar para o meu catálogo. Muito Legal. bom, Cris. Obrigada. Poxa, obrigada, professora Letícia, muito obrigada. Até no início foi muito interessante. O professor Carlos, ele me dizia que não queria que eu escrevesse daquele jeito a tese, né? E eu falei, nossa, professor, o senhor está me colonizando. Eu brincava com ele. Assim, não vem me colonizar, não. Eu quero escrever desse jeito. E aí ele, mas é PGDR, ele dizia assim para mim, né? Que é desenvolvimento rural. E daí eu falei, gente, mas o desenvolvimento rural também tem que abrir, né? Eles vão ter que abrir. E foi louco, porque eu nunca imaginei nem que o desenvolvimento rural foram eles que indicaram a tese, né? Porque tem vários outros trabalhos que é muito da linha do PGDR, e eu destoava um pouco, inclusive na própria escrita. E aí ele disse assim, aí eu brinquei até na hora da defesa, eu disse, né? Ele quis me colonizar, mas eu resisti. Ainda bem, Sim. nessa vertente aí. Mas ele é um baita orientador. Nossa, eu amo ele, eu sou muito fã do cara. Ele é demais, né? Ele é muito bom E aí mesmo. a gente conseguiu, ele aceitou, ele é maravilhoso, ele aceitou, né? Ele aceitava, eu ficava brincando com ele, né? Eu tava domesticando ele, os Guarani me ensinaram muito bem a domesticar o outro. Domesticar o orientador é uma coisa que é muito importante para quem é aluno. Com certeza, né? Quando a gente tá no papel ali mais complexo, né? A gente tem que domesticar, né? E a própria reflexão sobre a escrita acadêmica, ela precisa avançar, expandir e subverter, romper certos paradigmas, né? Porque a escrita acadêmica ela tem se modificado muito, inclusive porque temos novos intelectuais dentro da universidade pensando numa matriz diferente, numa epistemologia diferente. Então, isso tem como consequência uma escrita diferente, né? Então, a escrita acadêmica indígena, a escrita acadêmica quilombola, a escrita acadêmica, enfim, né, das classes populares que acederam à universidade, né, nos últimas 2 décadas, está modificando as nossas formas de criar conhecimento, né, os discursos, as maneiras de nos expressar também, né, então tem toda uma reflexão aí para se fazer, porque nem todo conhecimento, o que a gente tem percebido é que nem todo conhecimento é traduzível para essa linguagem colonizada, para essa linguagem eurocentrada, né? Então, essa é o desafio que nós temos, né? Em que língua a gente vai criar ciência nessa universidade pluriétnica que nós temos hoje. A gente viu esse exemplo, né, Letícia, na aula do Jaime Jácara Adesanya, que mostrou a dissertação dele de mestrado, na qual ele falava sobre o CAP, conhecimento ligado ao ayahuasca, né, a cosmologia do ayahuasca, e ele dizia que tinham questões ali que do tucano para o português ele não conseguia traduzir. Até porque eram questões que eram um tucano ainda erudito, digamos assim, né? Uma língua... Uma tese toda desenhada. E até né? a dissertação dele foi toda desenhada. Ele diz que esses desenhos aqui são parte do trabalho, não é uma ilustração, não é uma coisa para ilustrar o texto, né? Como a gente costuma dizer, uma foto está aqui para ilustrar um texto, enfim, né? Para fazer uma referência, não, aquilo ali era o próprio texto. Então, para entender a dissertação tem que entender os desenhos. Então, uma outra perspectiva de escrita, né? Isso a gente viu também em outras aulas que a gente teve aqui, a gente notou outras pessoas falando coisas desse tipo. A própria palestra última que a gente teve com o mestre Sica, né, foi incrível. Para mim, assim, eu falei para o Pablo hoje, que comunicou
por uma via que não é a via do discurso, nem a via intelectual. Eu senti a fala dele num outro lugar, sabe? E essas coisas têm pouco espaço na academia, sabe? Assim, para esses aspectos que dizem respeito a uma espiritualidade, a uma ancestralidade que vem pela oralidade, muitas coisas ali que ele nos transmitiu, eu fiquei pensando assim, nossa, esse conhecimento veio direto, sabe? Lá dessa África Banto, de geração em geração, pela oralidade, eu senti isso, assim, com muita força. E veio por um outro lugar, que não foram os livros, que não foram as bibliotecas, e isso foi emocionante, Pablo. Eu acho que de todas as aulas, assim, essa foi uma das que mais me marcou. A de hoje também. Muito. Obrigada, mas eu não chego nem aos pés, né, professora Letícia, do pessoal, assim, por isso que eu falei, bah, Pablo, eu tô meio insegura, né, é um povo ali muito pesado, né, o povo ali é uma banca forte, né, então, e aí... Mas é fundamental que a gente tenha, Cris, né, é muito importante que a gente tenha na universidade intelectuais e cientistas que tenham essa disposição de dialogar com essas pessoas, né? Porque a gente sabe que nem todos os nossos colegas têm essa abertura. Então, isso que tu fizeste, né, de procurar esse diálogo, é muito importante. E vendo o outro como um sábio, com esse conhecimento acumulado, respeitá-lo, valorizá-lo, né, na sua sabedoria, né, não tratar assim como menos, ou achar que a gente, porque tem um doutorado, ou porque está dentro da academia, sabe mais, ou está num outro patamar, ou qualquer coisa nesse sentido, né. É bem isso, bem isso. Eu digo que na verdade, meu aprendizado, eu sempre forço, assim, foi principalmente com as comunidades do Guarani, né, que eu tive, nossa, toda a oportunidade, nossa, eles me adotaram. Isso é muito interessante, de como é que eles nos acolhem, né? Até o Senhor me adotou. Então, assim, ó, é muito legal, assim, eu era criança dela, né, porque é isso, a gente é adulto, mas é criança porque que eu tava aprendendo, e até hoje eu sigo criança, né, gente, porque eu não fui totalmente alfabetizada, eu ainda pego em muita coisa, eles ficam me tirando, assim, sabe, puxando a orelha, e a outra domesticação, assim, que eu queria foi com o próprio Irajá, sabe, foi muito legal, eu tive 3 oportunidades de conhecer o José Carlos, né, por ter uma dimensão de outra forma de conhecimento, outra pesquisa, outro olhar, né, que não é esse ego acadêmico, essa dureza. Nossa, ele me encantou. Eu dizia assim, tu me encantou, né, professor, mas eu também tô te encantando para eu poder fazer o que eu quero. E aí, mas o Irajá, assim, ele pegou a minha mão, ele foi o meu paizão, assim, em todo sentido, né, desde de conhecer a ciência, uma outra ciência, né, uma outra forma de ver, e que a ciência é possível, sim, fazer de outra forma, que é isso que tu está reivindicando, né, Letícia? Eu acho que todos nós estamos buscando aí, né, reivindicar. Principalmente essa forma de ciência deles quebra todas as nossas certezas, né? Eu e o Paulo, a gente fala muito isso, a gente vem com tudo prontinho, acreditando, né, piamente naquela ciência nossa, e aí eles vêm e bagunçam totalmente, né, que a gente acredita. Bem isso, aí tu perguntou da conservação ali, né, dos campesinos, né, claro que há uma diferença danada, claro, e tem muito essa questão, eu vejo muito pela terra, né, dessa relação com a terra forte entre eles, mas a filosofia indígena, a filosofia política, como eu tentei abordar ali na tese, nossa, é demais, né, é a forma de nos desconstruir. Eu fazia um monte de pergunta, né, chegava em campo, né, Pablo, no início, bah,
Se tu soubesse, eu chegava assim, ó, com um caderninho lá, né, que os antropólogos tinham me ensinado, tinham me treinado lá, né, na academia, ia pra campo e seguia anotando, até porque é muita bagagem, muito assunto, muito tema, muita coisa. E é muito nome também, então, e aí a tal Cira, quando tu largar esse teu caderno, tu vai aprender melhor. A criança tá fazendo errado. Coringué, né? Coringué, uma coisa assim, eu não sei falar ainda direito, que eles falam até como minha forma de mencionar, né? Então, assim, ela falava assim, a hora que tu deixar esse teu caderno, né, e tu tem que saber ouvir, ela dizia, que eu tinha que saber ouvir, né? E eu não tava sabendo ouvir. Então, e assim, Não sim, aprendemos até hoje, né, Cris, a ouvir como eles querem. Né? não aprendi até A gente tem muita dificuldade de ouvir, a gente fala muito. Dos Guarani, eu acho que é o principal aprendizado para nós é que a gente fala demais. É verdade. Os Guarani são muito silenciosos, como os Yequana também são um povo assim que fala pouco, mas explica muito a cada vez que fala, assim, né? Não é um povo. Ô Pablito, eu e tu, a gente tinha que passar uns 2 anos assim, no Matecoá, aí que a gente aprende a não ser tão falastrão e verborrágico. Eu me sentia muito assim como os Yequana, porque mais falar. eu tinha um pouco o temperamento dos Yanomami, assim, né? Falar muito, falar agitado. E pra eles aquilo ali é a pior qualidade que alguém pode ter. Pros Yequana é falar de um jeito muito afobado, muito afoito. E aí eu tinha que me controlar muito, assim, pra não assustá-los, né? Os cainguém, eles me diziam assim, não, tu foi domesticado pelos cainguém e agora nós vamos te ensinar de outro jeito. Então, um pouco também, né? Porque eu perguntava, feliz da vida, anotava tudo, andava cheio de parafernália lá, né, no meio do campo com eles, e eles adoravam também. Os Guarani gostam de olhar, né, mas não gostam que eu pergunte tanto, né? Os cainguém gostavam. Os Guarani, que o pessoal diz que tem que ter um tempo, né? Um trabalho com eles envolve um tempo, toda uma relação que demora a ser construída até eles começarem a estabelecer uma confiança contigo para poder te ensinar determinadas coisas. Com certeza. Tu tem que dormir na aldeia. Eu dormi, eu durmo com eles, né? Então, vou pro fogo de chão, inclusive tem uma fotinha aqui da Talcira, do foguinho dela, para lembrar dela sempre, né? A gente fala bastante no WhatsApp, mas, assim, eu sempre entro na minha casa e olho aquele fogo, aí eu lembro das orientações dela, né? Que ela tá muito orelha. E o curioso na tua trajetória... Pode falar, Letícia, desculpa. Não, eu ia dizer que todas essas trocas, né, a reciprocidade, cada troca com os Guarani, ela é cheia de significados, né, para eles, assim, eles atribuem muito significado, assim, então, eu sonhei que ia chegar uma pessoa assim, e que eu ia dar para ela tal coisa, e ela ia me dar em troca tal coisa. Impressionante. Quando eu levei o Davi Copenal, quando a gente foi a Porto Alegre, foi assim também, porque o Sérgio Batista, da URGS, professor, foi meu professor, ele ligou pro Cirilo, eu acho. Pouco antes o Cirilo falou que o pajé da comunidade dele, até o que aparece naquele filme do Tequá em Etenguá, né, daquele Duas Aldeias, Uma Caminhada, que ele falou, vamos receber uma visita amanhã. E ele falou, não tem ninguém para vir aqui. Não, mas eu sonhei que vai vir alguém aqui. E aí logo depois o Sérgio ligou e falou, olha, tá aqui o Copenal, ele quer visitar vocês. Aí o pajé da comunidade já tinha sonhado que o Davi ia. Aí eles tiveram um encontro, uma conversa que foi muito bonita, mas antes do Sérgio ligar, né, pra liderança, que era o Cirilo, o pajé já sabia, né, da comunidade. Sim. Então essas questões da importância do sonho. Tem uma orientanda minha, que é quilombola e é da psicologia e vai estudar os sonhos, né, nas comunidades tradicionais. E aí a gente tem pensado muito sobre isso, assim, a questão do sonho, como significa coisas muito diferentes dentro de cada cultura, né? E isso fica muito evidente. É um dos temas, assim, que fica muito evidente, essa cosmovisão, né? De cada povo, né? Eu queria só te contar também, Paula, só abrir uma brechinha falando de sonho e etc., que eu consegui ver, né, A Última Floresta. Eu não assisti ainda, infelizmente. Onde é que tu assistiu? Gente, é muito maravilhoso. Eu vi domingo às 7 horas.
Não sei, porque as coisas de tecnologia eu só repasso para o Jackson e ele dá um jeito de colocar na televisão. Sim. Mas a gente conseguiu ver, e é fantástico, fantástico. Tu vai te emocionar, né? Porque o filme é ocopenal o tempo inteiro, do início ao fim. Legal, que bom. Com certeza deve ser maravilhoso. E o Davi fala o tempo todo isso, né? Acho que a gente, os Napa, como eles chamam no indígena, não sabem sonhar, né? A gente só sonha com materripe, só com mercadoria, com emprego, com salário, com correr atrás, correr de carro de um lado para o outro. Então a gente não sabe sonhar com as coisas importantes, né? E mesmo os Iecuana, a primeira coisa que eles falam de manhã é como você sonhou, né? Akenewanuti, eles perguntam, aí tu fala, que eu não sonhei nada, tá tudo bem, mas se tu sonhou determinada coisa, tu não vai pra roça, ou tu tem que ter um determinado cuidado, enfim, o sonho de algum modo norteia o cotidiano também. Então eles conversam muito sobre sonhos. Uma vez que eu tava numa comunidade que era bem afastada, era bem na fronteira com a Venezuela, era um dia de barco e de caminhada para chegar lá. A gente estava em 12, 13 pessoas. Não tinha na época chegava lá a saúde de helicóptero e a licitação estava cancelada, não tinha nem helicóptero. Aí um dia eu acordei de manhã e eles tinham matado uma jararaca bem na frente da minha casa. Assim, bem na frente na minha casa não, onde eu dormia, que era na casinha de rádio, né? Era uma comunidade de 12 pessoas, 13. Era uma família só. E aí ele falou, não, mas eu já tinha sonhado, o que ele sonhou? Que estava flechando peixe. Eu já sabia que tinha alguma cobra que ia aparecer. E aí ele me explicou, não, porque a gente sonha assim, ou quando a gente sonha que tá flechando passarinho, é porque vai ter cobra. Aí eles já estavam antenados e eles acharam, eu tinha ido dormir, eles acharam a cobra perto da porta, aí eles mataram. Eu só vi no outro dia de manhã, né? Então essas coisas são, né, a questão do sonho é muito importante, né? E a gente, de fato, a gente corre tanto que nem consegue sonhar à noite, às vezes, né? Inclusive, eu lembrei de uma coisa, né, que o professor perguntou, eu acho que o professor Alfredo, acho que é o nome dele, né, Paulo? Sim. Da questão das sementes e tal. E os Guarani falaram isso, eu perguntei assim, mas vocês confiam tá já dando essa semente para ele guardar lá em Embrapa? Daí eles falaram isso, eles falaram, a gente sonhou com o Irajá, né, a gente sonhou que ele pode guardar sim, ele é um guardião da semente para nós também. Daí, tipo, foi bem interessante, e isso tocou já, né, o Irajá ficou todo motivado, assim, ele ficou, como é que eu dizer assim, eu via que ele estava nostálgico, né, com aquilo, assim. Emocionado. E assim, é lindo, né? E é lindo ver assim, aí como é que ele começou até a pensar as práticas dele de conservação, né? É bem interessante, né? Nossa, o Irajá tá com 75 anos, né, Pablo? São 10 anos aí, eu tô um pouquinho mais de 10 anos acompanhando o Irajá. Já tem uma história já acompanhando ele, né? É muito louco, assim. E como a vida dá voltas, né? Tu saiu da antropologia, imagino que ia mudar de rumo e conseguiu um orientador antropólogo e continuou na antropologia, né? Sim, Nunca fosse tão antropóloga quando tu resolveu fazer doutorado fora da antropologia. Eu tava brigando muito com os antropólogos, nossa, eles estavam muito chatos comigo. Aí eu pensei, não quero mais antropologia, estão me chateando demais. Aí as pedras rolaram, tu caiu de novo, né? Aí eu caí de novo na antropologia, mas eu gosto, né, Pablo, é muito bom, inclusive as aulas, é doido, né, porque eu passei no processo seletivo, professora substituta, né, mas eu passei nesse processo seletivo como professora de uma área interdisciplinar, né, mas é para o pessoal da agronomia, da zootecnia, e eu trago todos os indígenas, os quilombolas, vem tudo para as aulas. E é legal, eu gostaria que eles, né, porque os caras se formam, se tornam técnicos ali, e a dificuldade imensa dessas pessoas, desses profissionais, se a gente já tem, imagina eles, se comunicarem, né, porque eles são cheios de estigmas, né, os caras vão para campo, falando que índio é isso, que índio é aquilo, que o povo não sabe, que o povo, né. Então, te confesso, é duro, né, trazer, assim, mas está sendo bem interessante. Inclusive, a gente tem alunos na agronomia que são indígenas, né, então é bem bacana, assim, também. Aí eu estou trazendo sempre a antropologia, né? Claro, é importante que eles precisam, né, para saber que o agro não é só pop, né. Tem não, o agro não é nada pop, né? Não é nada pop,
E tem muito mais além do agro, né, para se pensar a natureza e os cuidados com a terra. Então eles chegam numa mentalidade nesses cursos muito tecnicista, né, e desenvolvimentista. Então a antropologia e o teu trabalho é muito importante para amansar esse povo, né? Que é o que os Guarani fazem o tempo todo, né? E os povos indígenas, né? Essa é a lógica do amansamento, como dizia a Célia, né? Dizia a Célia Chakrabarti, nós amansamos a escola, né? Nós amansamos, domesticamos a escola, então essa domesticação do branco, né? Como se fala, pacificação dos brancos. Que nos o trabalho amansar ajuda mesmo. muito também a fazer esse serviço aí, esse serviço difícil. Verdade. Bacana, mas fica. Muito obrigado, Cris. Chegamos aí passamos 4 minutos já, mas se alguém quiser colocar mais alguma questão, fique à vontade, foi um prazer. Até peço desculpa, né, Pablo, porque a ideia era falar pouco. Porque tu estava cansada, eu que não quis jogar a responsabilidade na Cris de ficar 2 horas. Falei, não, se quiser falar 1 hora só, teve algumas aulas que foram até às 9, né, 10 horas horário de Brasília, mas que bom que fluiu até o final do horário. A Talcira ia me arrancar as orelhas. O Rogério está agradecendo, tem um pessoal aqui no chat agradecendo, eu também agradeço muito. Foi um prazer, Cris. Espero que a gente se reencontre em outras aulas e eu quero acompanhar o desenvolvimento desse trabalho também. Vamos que a gente tem outros projetos aí, Pablo, para tocar. Estamos começando um agora, né? Isso aí. Então é isso, eu que agradeço, nossa, Pablo, pelo espaço, pela oportunidade, né, de conhecer. Não sei se o aluno que estava ainda, né, poder ver um pouquinho. O Antenor está aí, o Antenor ainda está aqui. Professora Priscila, muito obrigado também, o professor Paulo. Muito obrigada. Abri a câmera, você não sabe o quanto você me abraça com essa câmera aberta aí. Mas a tua ficava fechando toda hora para mim, não sei, acho que era a tua internet. Mas eu mantive a minha aberta todo o tempo. Heloísa, todos, muito obrigado. Os 15 que ainda permanecem, os 14. Nossa, é uma galera. Olha, fica mais que. Eu tenho uma turma lá de 35 alunos, se tem 15 é muito. Assim, nós não saímos, a professora caiu, não caiu, né? Mas tá tudo bem. Agora tem a meme que eu vi, o novo jeito de matar a aula, né? Antigamente era pulando o muro, agora é só botar desliga a câmera ali, saiu da aula, tá fácil de matar a aula agora. Antigamente matar a aula era para os fortes, né? Agora qualquer um mata a aula. Também, e agradecer a mãe, Mãe Michele? A Michele, isso, muito obrigada, Michele, não sei se ela tá aí. Ela acabou de sair há pouco também. A todos, que pena. Mas a todos que ficaram até agora me ouvindo, nossa, Antenor, um abração para ti, foi muito bom, né? Foi tu abriu a câmera primeiro aí. Chegamos primeiro, né? Eu, tu e o Antenor. Isso aí. Muito bacana. E guerreirão, Antenor, depois de 10 lives ainda me ouvi, é um guerreiro mesmo. O Antenor passou o dia, que nem tu, trabalharam muito hoje, merecem descanso agora. Isso aí. Obrigadão mesmo, pessoal. E vamos ver se a gente se encontra novamente, né? Mais figurinhas aí. E obrigadão, professora Letícia, né? Pela, toda questionamento aí, me impulsionar mais, né? Me provocar. Prazer, querida, a gente vai continuar dialogando, com certeza, vamos nos encontrar outras vezes. Prazer te conhecer. Prazer conhecer vocês, viu? Tudo bom. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Cris, dorme bem, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, vocês também, mas sonhem bem, né? Abraço, sonhem bem, todo mundo vai sonhar bem hoje. Abração, Paulo, tchau. Todos demais, tchau.